A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Lucas, capítulo 16. Quem puder ficar de pé. A gente vai falar, e o tema que eu dei foi a morada na eternidade. A gente vai estar falando de algo específico nessa manhã, que é um alerta. Na realidade, Jesus, através desse texto, ele dá um alerta. Um alerta que serve para todos nós. E a gente tem que ter em mente os ensinamentos desse alerta que ele dá. E vamos extraindo dessa passagem vários ensinamentos. Então, você pode abrir Lucas 16. Lucas, capítulo 16. Vai ler do verso 19 em diante, bem? Lucas 16. Tema é a morada da eternidade. Lucas 16, verso 19 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Verso 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, Pai, Deus da toda a eternidade, Deus da nossa vida, Deus dessa igreja, Deus de cada um de nós, Tu que és o dono desse lugar, Tu que és o cerne da nossa concentração nessa manhã, Tu que és, Senhor, aquele a qual prestamos culto
glória. Que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações, possa trazer essa palavra de ensino, possa trazer a luz, Senhor, dessa palavra, os ensinamentos que o Senhor deseja, e que possamos, em nome de Jesus, Senhor, despertarmos, Senhor, para verdades vindas através dessa mensagem. Que eu não possa ser nada e nenhum tipo de empecilho, Senhor, no momento da sua palavra, que eu possa ser realmente apenas um instrumento, uma ferramenta nas tuas mãos, aquilo que o Senhor possa fazer, aquilo que o Senhor tem que entender. Pai, abençoa cada um e faz isso para a honra e para a glória do seu santo nome. A oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. A passagem que lemos de Lucas 16, de 19 a 30, é um relato de Jesus registrado apenas no Evangelho de Lucas. Alguns estudiosos consideram essa narrativa como sendo uma das parábolas de Jesus, mas há outros estudiosos que entendem que a história do rico e do mendigo é um relato verídico. Há uma corrente que entende que a história realmente aconteceu, mas o principal ponto de discussão entre os estudiosos acerca de ser ou não uma parábola está apenas no fato de que Jesus nomeou o mendigo, ele deu um nome para esse mendigo, e ele chama esse mendigo de lado. Então, essa corrente que entende que não é uma parábola, ela entende isso porque em nenhuma outra parábola Jesus nomeou alguém, e nessa ela nomeia, no caso do mendigo, o chamando de Lázaro. Esse é o único relato de Jesus registrado nos evangelhos em que ele atribui um nome para um dos personagens. Portanto, caso se trate de uma parábola, o rico e o Lázaro é a única parábola onde o nome de um dos personagens fictícios foi revelado. Não é possível nós termos a certeza, afirmarmos com toda certeza a exata ocasião do ministério de Jesus em que a parábola do rico e do Lázaro foi contada. Mas a gente tem a certeza, porque isso nos é mostrado, que entre os seus ouvintes se encontravam os escribas e os fariseus, segundo o relato dos versículos anteriores a esse que lemos, de Lucas 16, a partir do verso 19. Eles estavam ouvindo e questionando Jesus por estar cercado por publicanos e pecadores. Engraçado que os escribas e fariseus, eles sempre questionavam Jesus porque ele andava com publicanos e pecadores. Sempre questionaram Jesus porque ele andava com pessoas como nós éramos anteriormente, pecadores. Nós éramos pessoas que não precisávamos, muito menos, não temos nenhum mérito em receber a graça de Deus. Mas Jesus se cercava e se cerca até hoje de pecadores e de publicanos. Eles chegam ao ponto de zombar de Jesus diante da sua censura ao amor às posses materiais. Jesus censurava o amor que as pessoas tinham pelas posses materiais. Veja bem, ele não censurava aquele que tinha posses materiais. Ele não censurava você ter desejo de ter posses materiais. Não, ele censurava as pessoas que tinham amor às posses materiais. Quando nós temos amor a qualquer coisa, colocamos ela às vezes na frente de Deus. E essas pessoas tinham amor às posses materiais. Ao lermos o capítulo anterior, o capítulo 15, fica evidente que essa parábola é direcionada a essas pessoas, aos escribas e aos fariseus. A figura do rico é uma representação perfeita desses religiosos, dos escribas e dos fariseus. Também podemos claramente perceber uma conexão entre essa parábola e os versículos que a precederam, incluindo a parábola do administrador infiel, que é registrada nesse mesmo capítulo, no capítulo 16 de Lucas. Os perdidos que eram desprezados pelos escribas e fariseus eram muito importantes para Deus, de modo que ele mesmo busca ativamente tais pecadores e se alegra quando um desses se arrepende. Deus se alegra quando um pecador ele se arrepende. Deus se alegra em buscar, em chegar e alcançar um pecador. Tanto que esse convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo é feito pela figura do Espírito Santo. A alegria de Deus quando há arrependimento, um arrependimento fiel, um arrependimento verdadeiro do perdido. Os perdidos eram desprezados pelos escribas e fariseus.
Esse é o ensino presente nas 3 parábolas do capítulo anterior, do capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todas elas compiladas justamente no capítulo anterior, no capítulo 15. Já no capítulo 16, esse é onde encontramos essa parábola, o que informa sobre a parábola que extraímos como texto central. Lemos as advertências contra o uso incorreto e pecaminoso das riquezas, o uso incorreto e pecaminoso dos bens e das propriedades. Jesus é claro ao afirmar em Lucas 16:13: nenhum servo pode servir a 2 senhores. Com base nesse ensino, é possível nós entendermos que a parábola do rico e do Lázaro é um tipo de clímax do ensino de Jesus presente nesses 2 capítulos. O clímax desse ensino sobre amar e as posses materiais, ele é feito através desse texto do rico e do Lázaro, do rico e do mendigo. Nela, ele é liberto de uma só vez sobre o uso indevido das riquezas e sobre o modo desprezível de se tratar o próximo. O homem rico dessa parábola, ele cometeu todos os erros descritos por Jesus nos versículos anteriores. A Bíblia é toda interligada. Ela é toda interligada e é importante a gente entender isso. Por isso, e muito por isso, que nós temos que ter uma boa escola bíblica. Por isso que a escola bíblica vai voltar em atividade. Por isso que o ensino é importante para a gente compreender. A gente não pode pegar um texto e extrair ele de qualquer maneira, porque ele está atrelado a um ensinamento, ele está atrelado a outros textos. E a Bíblia, ela é toda entrelaçada. O homem rico, ele comete vários erros que foram descritos justamente nos versos anteriores. Ele fatalmente serviu às suas riquezas, ele desprezou os mandamentos de Deus, seu modo de vida era um modo egoísta, de modo que ele era, segundo mesmo Lucas escreve, mesmo no capítulo 16, verso 15, abominação diante de Deus. Mas há uma coisa notável acerca dessa passagem das Escrituras. Ela é de fácil entendimento. Você lendo, você consegue compreender. Você consegue ter uma compreensão clara de um tema que é muito difícil. E não é apenas um tema, são vários temas que são bastante difíceis de compreensão, mas ao ler, fica de fácil compreensão. É um texto didático. Ela conta uma verdade básica. Diz que a vida é mais do que simplesmente viver, e diz que a morte é mais do que simplesmente morrer. Preste atenção. A vida é mais do que simplesmente a gente viver. E a morte é muito mais do que simplesmente morrer. A morte não é o fim de todas as coisas. A morte não é o fim de todas as coisas. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Há um profundo mistério acerca da morte. E milhões de pessoas aí buscam aí nos terreiros de Umbanda, nos médios, para tentar falar com os mortos. Mas isso tudo é em vão. A palavra nos ensina, e aqui não vai nada de confronto, nem de tipo de religião, mas sim, falando sobre a palavra de vida e seu ensino. Então, assim, diante desse breve resumo do contexto, do que diz a parábola, do que o contexto atual, até chegarmos a essa parábola, eu quero extrair verdades encontradas nesse texto, que são verdadeiras lições sobre a vida e sobre a morte. Verdades que colocam tabus e certezas explanadas e pregadas por muitos por água abaixo. E a primeira verdade que eu encontro é que é em vida que você escolhe onde vai passar o seu tempo depois da morte. É aqui nessa vida que você vai escolher aonde você vai passar o seu tempo depois da morte, porque a morte não é o fim. Em vida, 2 homens são contrastados, um rico, o outro mendigo. Um trajando vestes de púrpura, o outro coberto de trapo e farrapo. Um se regozijava em uma mesa, onde banquetes eram oferecidos, o outro penava em fome, catando apenas migalhas que caíam da mesa desse rico. Um usufruía da companhia de pessoas importantes, o outro, possivelmente, se fosse nos dias de hoje, era rodeado de cães. Eram rodeados de cães esfomeados, cães raquíticos. Um tinha um corpo sarado, possivelmente tinha saúde boa, o outro era coberto
maltrapilho, o rico era o símbolo do sucesso. O mendigo, a maquete do fracasso. Enquanto o primeiro tinha o mundo aos seus pés, o segundo tinha o peso do mundo em suas costas. Enquanto o rico parecia ter tudo, o mendigo parecia não ter nada. O rico morreu e a palavra diz que ele foi sepultado. Certamente, no seu funeral, houve alguns discursos, eloquentes discursos de elogio, um cortejo fúnebre cheio de muito primor. O mendigo, por sua vez, o texto nem diz que ele foi sepultado. Se você reparar, não fala nada do sepultamento desse mendigo. Só que a morte dos dois foi a decisão da troca de lugares entre eles. A morte dos dois não foi o fim para nenhum dos dois. Foi apenas uma cisão que houve para que eles trocassem de lugar na eternidade. O mendigo foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão, a casa do Pai, o paraíso, um lugar da bem-aventurança eterna. Ali, as suas lágrimas foram enxugadas, as suas chagas foram curadas, a sua alma foi consolada. O rico, contudo, ao atravessar o vale da morte, ele entra não no descanso do justo, mas no tormento do inferno. As glórias da sua vida terrena não puderam aliviar o seu sofrimento na eternidade. A vida após a morte. Há uma vida após a morte. Tenha certeza disso. O tormento do rico, ele não tinha alívio. As suas orações já não eram mais ouvidas. O seu destino eterno estava selado. Enquanto isso, Lázaro esquece dos seus trapos. Ele entra na posse da bem-aventurança eterna, lá onde ele foi consolado. O rico morreu e foi para o inferno, porque ele não pensou na eternidade. Não se preparou para se encontrar com Deus. Ele deu mais valor aos prazeres do mundo do que a salvação da sua vida. A autojustificação não pôde livrar ele, como não pode livrar ninguém. Essa parábola, conforme dito anteriormente, ela foi direcionada justamente aos fariseus. Pessoas que achavam que poderiam se apoiar na justiça própria. Eles chamavam Abraão também de pai, como o rico chamou. Pensavam que por sua linhagem eles tinham um lugar garantido no paraíso. Mas a palavra de Deus nos revela que é somente através da justificação pela fé em Jesus Cristo que poderemos desfrutar da bem-aventurança eterna. Paulo diz em Romanos 5:1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui nessa terra que a gente determina, através dos nossos atos, o destino da nossa alma na eternidade. É isso mesmo. É aqui nessa terra que a gente vai determinar o nosso destino, o destino da nossa alma na eternidade. E hoje Deus ainda dá a oportunidade. É dia de salvação hoje. Enquanto houver vida, enquanto Jesus não voltar, enquanto estivermos aqui para pregar o Evangelho, é dia de salvação. É dia do pecador se voltar para Deus. E aqui nessa terra começar a andar. E assim começar a promover uma diferenciação do seu destino após a morte. Nossa confiança, ela deve ser postada em Jesus, pois com Ele, ainda que nesta vida, nós sejamos pobres, miseráveis que nem aquele mendigo, na vida por vir, nós vamos desfrutar eternamente do paraíso de Deus. Então, não é por causa da nossa riqueza, não é por causa de que nunca roubamos, nunca matamos, não é por causa da nossa justificação, é que nós vamos herdar a vida eterna. Aquele mendigo, ele alcançou a vida eterna, mesmo passando uma vida terrena miserável. O rico, com a oportunidade de estar chegado mais a Deus, não se importou com isso, foi se importar depois. Só que depois não tem. Depois não há mais jeito. E a primeira verdade é essa. É nessa vida que a gente vive hoje, nessa vida terrena, que a gente vai determinar aonde a gente vai passar a nossa vida por vir, a nossa vida após a morte. A segunda verdade que eu encontro
é que depois da morte nada mais pode ser feito. Depois que morreu, nada mais pode ser feito. Mesmo que o relato do rico e do Lázaro foi identificado como sendo uma parábola, a gente não pode negar de forma alguma que verdades definitivas acerca da vida por vir são reveladas muito claramente. Esse texto ele nos ensina que não existe qualquer possibilidade, nenhuma possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Nem mesmo é possível alterar a condição de condenação eterna após a morte. São ensinamentos riquíssimos. A condição de bem-aventurança, como a de Lázaro, ou a de condenação, como a de rico, está fixada para sempre e acabou. Depois que morreu, nada mais pode ser feito. A oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus deve ser aproveitada, sabe quando? Agora. É agora que a gente tem que aproveitar. Eu não vou mais não. Não vou mais à igreja não. Não vou mais ler a palavra não. Eu não vou mais orar não. Eu não vou ter mais relacionamento com Deus não. Amém. Amém, uma escolha sua. Depois da morte, nada mais vai ser feito. A escolha é sua. Se o Espírito Santo não regenerar o pecador, nem mesmo o maior milagre poderá fazer com que ele se convença do seu pecado. O rico pediu para que Abraão enviasse Lázaro e depois qualquer um dos mortos para que fosse ter com seus irmãos para que eles pudessem se converter. Foi o pedido do rico a Abraão. E óbvio, pela parábola, o rico mais uma vez estava equivocado. O Evangelho de João nos fala de outro lado, aquele que ressuscitou dos mortos. O resultado, segundo João 11, dessa ressurreição, não foi a conversão dos incrédulos, não. Ao contrário, eles começaram a planejar a morte do próprio Lázaro, que acabara de ser ressuscitado. A própria ressurreição de Jesus nos mostra que se Deus não chamar soberanamente o pecador em sua graça, nunca tal pecador será salvo, ainda que alguém se ressuscite dentre os mortos. O homem morto em delitos e pecados jamais abandona a sua obstinação em ser inimigo da palavra de Deus. O rico, mesmo após a morte, ele não mostrou arrependimento nenhum. Você não encontra nesse texto arrependimento desse homem rico. Ele apenas está lamentando o seu sofrimento, mas em nenhum momento ele indicou que compreendeu os mandamentos do Senhor. O caráter do rico, ele continuou mesmo. Ele não deixou de ser egoísta. A preocupação agora dele e do seu egoísmo era com seus irmãos. Além do mais, ele continuou enxergando Lázaro como apenas um servo, como apenas um mendigo. Tentou se aproveitar da sua condição de descendente de Abraão ao chamá-lo de pai. No final, ele ainda pensou que até mesmo na eternidade seus caprichos poderiam ser atendidos. Mas para esse homem, já era tarde demais para ajudar sua família. O desejo estava ali, mas a oportunidade passara para cima. Dá para observar no texto que ele não ignorava o caminho da salvação. Ele sabia que seus 5 irmãos precisavam de alguém que lhes falasse acerca da salvação. Mas ele perdeu a oportunidade de perder a sua alma e a oportunidade de ajudar a sua família. Possivelmente, em sua vida terrena, possivelmente era um covarde. Tinha medo de que a família pudesse pensar caso ele se voltasse para Deus. Mas agora, ele já não tinha mais medo. Talvez, por causa da sua condição de rico, ele tivesse considerado a crítica dos seus amigos como um pessoal que mais para pagar se andasse nos caminhos do Senhor. Mas agora tudo havia acabado. Era tarde demais. Não há poder que nos salve depois da morte. Depois da morte, não tem volta. Não tem como mudar as circunstâncias. A terceira verdade que eu encontro é que mesmo depois da morte, há separação. Há uma separação depois da morte. Depois do portal da morte, ainda há uma separação. Jesus, nesse texto, ele abre as cortinas e levanta a ponta do véu e nos mostra que vem depois da morte. Depois da morte vem o céu
para o inferno, não tem jeito. Esquece o purgatório, cai por terra essa situação também. Cai por terra, caiu por terra a reencarnação, cai por terra agora o purgatório. Caiu no teu lugar que você vai ficar esperando, não. Não tem isso não, você vai cair no céu, você vai cair no inferno, segundo a parábola, segundo o ensino de Cristo. Os homens normalmente não gostam da doutrina do inferno, porque o inferno é um lugar de tormento, é um lugar de trevas, é um lugar de choro, de ranger de dentes, é um lugar onde o fogo não se apaga, é um lugar onde o bicho não deixa de roer, é um lugar de lembranças e oportunidades perdidas, é um lugar de remorso acusador, um lugar de separação eterna de Deus. O homem sempre quis apagar as chamas do inferno, sempre quis anular essa doutrina, e ele tenta fazer isso de várias maneiras. Ele tenta anular essa doutrina negando que é uma coisa chamada pecado, pois se não há pecado, não há necessidade de castigo para ele, nem necessidade de um Salvador. Mas o pecado, ele acontece 24 horas por dia. Crimes, assaltos, mentira, suborno. O homem acha que se existe o inferno, ele é aqui na terra mesmo. É o que a gente está vivendo. Mas no inferno, veja bem, preste atenção nisso. No inferno não vai ter igreja. Aqui nessa terra tem igreja. No inferno não vai ter Bíblia. Aqui nessa terra tem Bíblia. No inferno não vai ter música. E aqui nessa terra tem música. No inferno não tem louvor. E aqui tem louvor. Aqui tem alegria e no inferno não tem. Não tem vida no inferno. Aqui nessa terra tem. Não tem amor no inferno, mas aqui tem. Aqui nessa terra tem arrependimento. Aqui nessa terra tem Filho de Deus. O inferno não é aqui. Tentam anular a doutrina do inferno falando de reencarnação. Vai lá no texto lá, verso 31. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém entre os mortos. Há um inferno e não há reencarnação. Não existe reencarnação. Tentam anular a doutrina do inferno por conta da reencarnação. Mas é importante que a igreja saiba que depois da morte há céu e inferno. E essa doutrina não pode ser anulada. Tentam anular a doutrina do inferno falando de purgatório. Vai lá no verso 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Não existe purgatório. Ou vai para um lugar ou vai para o outro depois da morte. A morada da eternidade você vai escolher em vida. Eles falam também e querem aniquilar a doutrina do inferno, falando do som da alma. Mas daqui de lá, o verso 23, o mesmo texto. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Qual sono de alma teve o rico e Lázaro? O rico chegou até Lázaro do outro lado do abismo. E não só de Lázaro, viu nosso pai Abraão. Querem anular o plano do inferno, se utilizando da vontade de Deus. Pois se ele é bom demais, ele não pode punir ninguém. Então por isso existe inferno. Entretanto, essas respostas, esses questionamentos, esses subterfúgios, nem sempre aquietam a nossa voz interior. Nem a incredulidade, nem o desprezo podem apagar as chamas do inferno. Elas permanecerão para sempre. A ira de Deus contra o pecado, ela deve ser satisfeita em algum lugar. Sabia disso? A ira de Deus contra o pecado, ela deve ser satisfeita em algum lugar, em algum dia, de alguma forma. Se você pegar a sua palavra de vida, você sabe quem mais falou do inferno na palavra de vida? Quem foi o personagem que mais falou do inferno na palavra de vida? Foi Jesus Cristo. O inferno é uma realidade, senão Jesus não continua. Além de existir o inferno, a palavra de vida também garante que não há mais acesso. Não há mais ligação entre quem está em paz e quem está em tormento. Depois da vida terrena, também há a separação dos que foram justos, dos que desprezaram a justiça de Deus nessa terra. E mais, a separação desses dois lugares não é feita com uma fita, não. Não é feita com uma cerca, não.
é feita com abismo. O abismo é um barranco de grande profundidade, não tem como. Em Hebreus 9:27, para chegarmos ao final, nós lemos: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Haverá um julgamento, e ele não vai acontecer nessa vida. Primeiro vem a morte, depois o juízo. Quando transgredimos as leis da natureza, nós não sofremos imediatamente. Coloca a mão aí no fogo, abre lá o seu fogão lá e coloca a mão no fogo. Você vai ver se na hora, transgredindo a lei da natureza, você não vai sofrer, sua mão não vai estar queimada, você não vai sentir dor. As leis de Deus, elas podem ser aparentemente transgredidas repetidas vezes sem nenhum castigo. O homem que blasfema por aí, parece que ele não sofre com isso. O homem que rouba, parece ter motivo para se vangloriar que vive melhor do que o roubo. Aquele que vive na impureza pode achar que isso é que é vida. Mas as Escrituras não dizem que toda vez que pecamos, Deus envia um anjo com vara de ferro para nos abater. A Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens. É só você olhar lá 17, Atos 17:31. E eles não vão poder fugir de Deus nem subornar o tribunal de Deus. Naquele terrível dia, o dia do juízo, eles vão dar conta por cada palavra produtiva que proferiram. Cada ação está registrada no livro de Deus. Cada pensamento, cada intenção está registrada. Naquele dia os livros serão abertos, será o dia do juízo. O homem rico, ele não despertou santo. A morte não é uma varinha mágica que algum anjo agita sobre os moribundos, transformando todo o pecado em justiça, varrendo toda a maldade, apagando tudo, e todo o passado transformando o pecador em filho de Deus. As pessoas no mundo, elas gostam de crer que tudo vai bem, e que todos estarão bem com algo novo. Mas o fato persistente é que as identidades não se alteram com a morte. Para este homem, já era tarde demais para ajudar sua família. O desejo estava ali, mas a oportunidade já havia passado para si. O homem não tem que fazer nada para ir para o inferno. Com suas virtudes e predicados morais, ele é um pecador corrompido. Mesmo sendo religioso, honrado cidadão, ele está condenado, a não ser que ele creia em Jesus Cristo. Não é preciso roubar, não é preciso matar, não é preciso adulterar. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Para ir para o céu, é preciso nascer de novo. Crer no Cristo como Senhor e Salvador. E é isso que a gente faz todos os dias. Então, que possamos pensar nesses ensinamentos, nessas verdades, nesse texto, para que a gente não possa incorrer em erros comuns, cair em coisas comuns que as pessoas dizem que são verdades e não são. Que a graça seja conosco e que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar, fecha os olhos, curva a cabeça.